Então, bom dia a todo mundo de novo. Então, hoje eu vou dar continuidade ao que a gente estava falando da última vez, que era basicamente das geodésicas do espaço-tempo de Schwartz, né? Isso está associado a gente estudar o movimento dos planetas do sistema solar e também o caso do desvio da luz pelo Sol, né? E aí eu já vou emendar a métrica de Schwartz, ela também é a métrica, pelo menos é a métrica de um buraco negro, né? Sem carga e estático. Então a gente já vai emendar e começar a falar sobre buracos negros hoje, tá? E continuar da próxima vez e ir até onde der. Se der, falar de buraco negro de guerra também, processo nebuloso e tudo mais. E eu vou tentar, quer dizer, eu vou fazer, talvez eu não consiga chegar a Kerr, mas o que eu acho que é legal de fazer é mostrar para vocês é só um formalismo, na verdade, é uma maneira de descrever o espaço-tempo, que é o diagrama de Penrose, né? Que é quando você compactifica o espaço-tempo. Então é uma maneira assim, finita, a gente pega regiões assintóticas, traz para uma região finita, e aí você tem uma visualização do que está acontecendo no espaço-tempo de uma maneira compacta. E você convê esses desenhos, toda vez que fala de buraco negro, não sei o quê, fora aqueles desenhos da singularidade, o próximo desenho que aparece é esse diagrama de Penrose. Então, acho que é legal de pegar para a ideia do que está acontecendo lá. Tá? Então vamos continuar? Então, a gente está tratando da métrica de Schwartz, né? A gente está falando da... Essa luz dá um reflexo absurdo para mim aqui. Então, se por acaso vocês estiverem conseguindo ver alguma parte do quadro, me avisa que eu escrevo na tua, tá? Bom, então a métrica de Schwartz, a gente pode escrever um intervalo dessa forma, né? RGS é aquele raio de Schwartz, que é um constante, que depende da massa da estrela, né? RGS constante gravitacional do Newton, que é um G, menos dr2 menos RGS sobre R, menos, aí tem um ângulo sólido aqui, né? Só que de maneira compacta, vou escrever assim. Então, o que a gente foi estudar as geodésicas nesse espaço-tempo é a gente olhar para essa equação aqui, né? Que é a equação da geodésica. Lambda é o parâmetro afim que a gente vai utilizar. Quando a gente estiver falando de geodésicas tipo tempo, ou seja, a gente estiver falando de partículas massivas, o lambda é simplesmente o tempo próprio, né? E a gente então supõe que o parâmetro lambda, quando tem partículas massivas, isso aqui, bom, vai ser C2 se for tipo tempo, tá? Se a velocidade for tipo tempo, ou seja, partículas massivas, ou então 0 se for tipo nu, né? Então, quando a gente estiver considerando o movimento dos planetas, a gente vai considerar a velocidade normalizada, a C2. E quando a gente estiver falando do desvio da luz pelo Sol, a gente vai considerar que é uma trajetória nula, né? Então, que é o que basicamente desce 2 igual a 0, né? Também. E então VMI igual a 0. Tá? Tá? Então, quando eu boto igual a 0, eu estou supondo que isso aqui é um parâmetro afim. Certo? E eu argumentei da última vez que, como eu tenho simetria esférica, eu posso escolher o movimento todo num plano, né? A gente olhou para a equação da geodésica, então eu estou em coordenadas, né? Minhas coordenadas são P, R, θ e φ, né? Símbolo sólido associado a θ φ. Quando a gente olha para a segunda, quando alfa igual a 2, eu estou olhando para a equação de movimento θ, né? Então teria d2θ, d lambda 2, e o que a gente, por argumentos, a gente viu que o θ, quando escolher condições iniciais adequadas, tal que o θ fosse sempre constante e estivesse preso
no plano π sobre 2. Isso é uma escolha dos centros coordenados que eu podia fazer, simetria esférica, não tinha problema nenhum. Então a gente está com essa escolha. Então o θ está integrado, está resolvido. Né? E aí eu tinha comentado que existem duas constantes de movimento associado a essa dinâmica aqui, nesta métrica, né? Que a gente deu o nome de um E curvado, né? Que basicamente tem um C2, só para botar um C2 que a gente sempre esquece, né? O C2 repetindo. Acho que é C2 precisamente. Isso. VR, C2 dt d lambda, ou seja, existe uma constante de movimento associada à variação do tempo. Né? Se vocês quiserem, aquilo ali pode ser entendido como uma integral primeira dessa equação aqui, quando eu faço alfa igual a zero. Isso aqui é uma equação de segunda ordem. Né? Então eu teria d2t d lambda 2. Né? T é a coordenada, então eu tenho lambda de t. Certo? O que significa, deixa eu dar uma pausa aqui só para ficar bem claro para quem não está acostumado. O que significa encontrar a solução da geodésia? Significa encontrar, uma observação aqui, só para ficar bem claro. Né? Resolver a equação da geodésia, resolver uma coisa assim, tem um x-alfa de lambda, é uma trajetória no espaço-tempo. Então significa que eu tenho um t de lambda, eu tenho um r de lambda, um θ de lambda e um φ de lambda. Certo? Então, se eu pensar no t, isso aqui é uma equação de derivada segunda do tempo. É d2t d lambda 2. Vocês podem mostrar que, por causa dessas propriedades aqui da métrica de Schwarz, essa equação ela tem uma integral primeira, que é isso aqui, onde o E é uma constante de integração. Tá? Então, é uma integral primeira. Isso está associado a essa métrica ser estática. Então, são isometrias da métrica. Né? Existe uma outra isometria que é associada à coordenada φ. A θ a gente já integrou, já está resolvido. Θ de lambda é igual a π. Existe associado ao φ, que está associado a métrica ser esfericamente simétrica. Né? Então, existe uma integral primeira também, quando eu faço alfa igual a 3, que é uma coisa assim, a gente é chamado de J, né? Que é simplesmente R2 dφ d lambda. Tá? Então, isso aqui é uma constante. Se eu souber quem é R de lambda, eu posso botar aqui o encontro quem é o T de lambda, e a mesma coisa para o φ. Né? Então, se eu encontrar quem é o R de lambda, eu sei quem é o T e o φ através dessas integrais primeiro. Então a gente poderia estudar a equação associada ao R de lambda, né? Ou seja, botar alfa igual a 1 aqui. Só que é mais fácil e equivalente, chega no mesmo lugar. Não é óbvio que seja equivalente, mas é equivalente. Eu olhar para essa equação aqui. Isso aqui é uma equação quadrática das velocidades, né? Tem VMI, né? Quadrática da velocidade. E ela vai estar envolvendo quem? O VMI é simplesmente dxmi d lambda. É exatamente esses nossos caras aqui, né? Dx. Tá? Então, eu vou olhar para essa equação aqui, VMI igual a constante, e encontrar quem é o R de lambda. Tá? Oi? VMI não é dxmi de tal, especificamente? Então, no caso arbitrário, onde eu tenho um parâmetro afim lambda, é dxmi de lambda. Se eu escolher o lambda como parâmetro afim, o lambda como sendo o tempo próprio, aí eu vou cair nesse caso da normalização e aí eu vou ter tal lá assim. Aí eu vou ter dxmi de tal. É só porque como eu não botei aqui, aí eu não botei lá, só para poder também valer para o caso da luz. Tá? Mas seria tal. Então, quando eu abro aqui dxmi, isso aqui no fundo nada mais é, deixa eu ver se o Calca consegue pegar isso aqui. Isso aqui é Gemini, VMI, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Eu só baixei
eu só subi esse índice botando a métrica aqui. Então, eu sei quem é todo mundo, eu sei a métrica, eu sei quem é o VMI, então eu posso escrever quem é essa equação. E, se vocês substituírem, aqui eu vou ter o dθ é zero, eu vou ter o dtd lambda, que eu posso usar essa equação, eu vou ter o dφ de lambda, eu posso usar essa equação. Então a gente chega simplesmente uma equação dr de lambda, que é isso aqui, quadrado, mais, bom, botamos sigma, que é esse cara aqui. Tá? Ou seja, sigma é igual a C2 se for tipo tempo e zero se for tipo número. Tá? Esse sigma mais esse cara ao quadrado sobre R2 menos RDS sobre R sobre C2. Tá? É uma equação de primeira ordem, não linear, mas de primeira ordem em derivadas do R, então tem dr de lambda. Tá? E aparece bastante 1 sobre R2, 1 sobre R e por aí vai. Tá? Já na gravitação newtoniana, existe uma equação muito similar a essa aqui, com potencial que é só radial. E uma das técnicas de resolver essa equação é você passar por uma variável que é 1 sobre R. A equação fica mais fácil de ser resolvida. Tá? Então, eu vou fazer essa passagem, só que eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou também definir variáveis adimensionais, que é sempre adequado quando a gente quer fazer um estudo de todas as trajetórias possíveis, pegar quantidades adimensionais. Tá? A gente fazer um estudo qualitativo, depender da escala. Quem me dá a escala aqui nesse sistema é o RDS. Isso aqui é uma distância, que é o raio de Schwarzschild, e dá uma escala associada à estrela, que no caso aqui para a gente vai ser o Sol. Tá? Então eu defini algumas quantidades, esse zeta aqui seria 1 sobre R, então eu tenho que tornar dimensional, boto o raio de Schwarzschild em cima. Né? E a única outra que interessa para a gente é o φ, associado ao φ, tá? Não, o φ é o φ mesmo, mas eu quero renormalizar esses caras aqui. O φ não tem dimensão. Então, eu vou definir um Lzinho, que é esse J aqui. Eu vou dividir por C, RDS. E vou definir um Ezinho, que é esse cara aqui normalizado. Tá? Eu tinha comentado, esse cara aqui é uma noção de energia para um observador que está no infinito, né? Mas na verdade é energia por unidade de massa, esse cara aqui. E isso aqui é como se fosse um momento angular por unidade de massa. Então, se eu pego a energia por unidade de massa dividido por C, eu tenho alguma coisa que não tem dimensão nenhuma. Certo? Acho que faltou um 2 aqui. Eu estava pensando em energia por C, está faltando assim. Bom, então, a gente pode reescrever essa equação em termos dessas novas variáveis, né? E dar simplesmente o seguinte. É a equação que a gente vai estudar. É 1 sobre zeta, 4. Bom, Mi, eu tinha definido lá. O Mi é para eu tirar o lambda, né? Eu vou definir o Mi aqui para tirar as dimensões do lambda também. Ao quadrado menos um potencial U, onde esse U é simplesmente eu olhar para esse cara. Sigma sobre C2 mais L2 zero ao quadrado menos zero. Tá? Então, essa equação aqui simplesmente é essa reescrita nessas novas variáveis. Né? Lembra que o meu R ele vem lá de infinito, né? Então o R vai agir para o infinito. Quando o R vai para o infinito, esse cara vai a zero. Né? Então, eu tenho que o meu zero é sempre maior do que zero. E eu posso fazer o R diminuir até R de S. Porque a princípio,
eu tenho um problema com essa solução quando R igual a R de S. É justamente o que a gente vai olhar em seguida no buraco negro. Então, eu vou considerar que o R só vale de R de S até infinito. Quando R é R de S, esse cara vai até 1. Então, esse cara aqui, ele vai de 0 a 1. Tá? É uma maneira boa de ver também, porque você está com uma coisa compacta ali, que vai de 0 a 1. É bom estudar esse sistema. Então, vocês podem. Aí tem uma série de coisas que a gente pode falar associadas a particularidades dessa dinâmica, né? Eu vou pegar só alguns pontos mais característicos, talvez, não é importante, mas umas coisas mais assim, características desses movimentos, dos movimentos que estão associados a essas geodésicas, né? E a gente já nota, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, olha, esse U, esse U é a função de zeta, só que ele tem esse parâmetro L aqui, né, que está associado como se fossem as condições iniciais, só que é uma constante. Né? Então, para cada curva, eu tenho um Lzinho diferente. Tá? Mas eu posso entender esse U, que é uma função de zeta, como sendo uma função de L e zeta. E aí eu vou varrendo todas as possíveis geodésicas associadas a U. Então é o potencial que depende da condição inicial que eu tenho e da coordenada zero. Tá? E a gente também vê o seguinte, olha, eu tenho um ponto de retorno, ou seja, quando a velocidade é zero, né, d zeta dmi é zero, quando U é igual a E2. Né? Se o U não conseguir chegar ao valor de E2, eu não tenho um ponto de retorno, né? Mas se o U conseguir chegar ao valor de E2, eu tenho um ponto de retorno associado a essa trajetória, essa dinâmica aí. Tá? Então vamos lá, vamos estudar então, antes de olhar especificamente para a trajetória, vamos dar uma olhada um pouquinho sobre esse potencial. Né? Isso aqui, na verdade, é uma análise. Ó, você tem um sistema associado a essa dinâmica aqui, associado ao zeta, e você tem um potencial. Se a gente olhar para o potencial, o gráfico do potencial, a gente já tira bastante informação sobre essa dinâmica, igual como a gente fala em mecânica. Né? Então, vamos olhar para esse potencial. Né? Onde é que estão os extremos do potencial? Né? É só pegar a derivada igual a zero. Né? Isso aqui vai me dar 2 pontos. Vou chamar de zero mais e menos. Que vai ter uma... Bom, isso aqui vocês fazem, eu não vou fazer porque além de trivial vai ter tempo. Deixa eu ver se eu 3 sobre raiz. Vai ter uma, se vocês tomarem a derivada do potencial igual a zero, vocês vão ter uma equação de segunda ordem, por isso vai ter um mais e menos ali. Né? A gente sempre sabe passar de zero para R por essa relação. Né? Então eu posso escrever um R mais menos associado àquele cara também. Eu vou escrever como? Eu tenho aqui. Eu vou escrever lá na frente, mas então isso aqui também me dá um R mais menos. Vai ser uma coisa assim, 3R de S. Menos mais são os extremos daquele potencial. Para saber se é o máximo ou o mínimo, toma a segunda derivada desse cara, né? Igual a zero. Vocês vão ver se é positivo ou negativo, aí vocês vão fazer os estudos. Né? Eu vou plotar direto, porque a gente já vê tudo graficamente, que é mais fácil. Tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, se eu plotar zero, olha o potencial. Quando eu faço zeta igual a zero,
esse cara vai embora, sobra só isso aqui, né? Então, vamos fazer assim, partículas... Então, vamos olhar para a geodésia do tempo, então vão estar associadas ao movimento dos planetas, né? Então, esse sigma aqui é C2. Então, quando eu faço zeta igual a 0, U é igual a 1. Então, zeta igual a 0, começa aqui em 1 igual a 1. Quando zeta igual a 1, esse cara anula, então o potencial vai a 0. Então, ele tem que começar aqui e terminar aqui independente de L. Tá? Agora, uma série de coisas pode acontecer, né? Se eu fizer L igual a 0, eu mato isso aqui e eu fico com U sendo linear em 0. Então, eu tenho uma coisa assim. Vou ver se eu acerto lá. Seu L igual a 0. Se eu vou variando o valor de L, eu vou fazendo outras curvas. E eu estou acrescentando um cara aqui quadrático, né? Em 0, zeta 2. E o que vai acontecer é que a gente vai ter curvas assim. Cada vez mais elas vão ter uma barriguinha aqui, né? Todos acabam lá. Tá? Isso é para L's diferentes, quando eu vou crescendo os L's. Aí vocês podem estudar uma série de coisas. Por exemplo, outro ponto, né? Eu só tenho máximos e mínimos por um valor mínimo de L. Certo? Porque como eu tenho esse valor menos aqui, eu não posso ter só ter uma coordenada real. Eu não posso deixar esse cara ficar imaginário. Então, se eu tiver um L muito pequeno, esse cara domina sobre esse, eu tenho uma solução imaginária. Ou seja, não tem uma solução para o meu problema. Tá? Então, o L mínimo para eu ter máximos e mínimos, se você querer fazer muito trocadilho, é raiz de 3. Né? Então, é um L mínimo que eu tenho que ter para poder ter máximos e mínimos associados a esse potencial. Tá? E a gente vê isso de cara, né? Quando eu não tenho, quando L é igual a 0, obviamente que é menor do que a raiz de 3, só que é uma reta, eu não tenho máximos e mínimos associados ali. Quando eu vou crescendo o L, aparece um ponto de mínimo e um ponto de máximo. Tá? Então, eu vou redesenhar isso aqui, só para ficar um pouquinho mais claro. Talvez aqui não perder quadro. Então, se eu fizer só um gráfico, e aí eu vou fazer um que é bom para a gente ver esse negócio, é o seguinte, ó. O gráfico é isso aqui, certo? Começa em 1, termina em 1 aqui, né? Certo? Zeta igual a 1 é o R de S. R igual a R de S. Certo? Bom, tem algumas possibilidades. Quem é que vai me dar aonde que eu estou no nível desse gráfico? É o E2. Ou seja, é uma condição inicial associada à minha partícula. Né? Se eu tiver um E2 muito grande, eu vou estar numa trajetória aqui em cima. Vou estar com uma trajetória aqui em cima, certo? Então a partícula vem lá do infinito e passa batido. Ela ou se choca com a estrela, ou se fosse um buraco negro, entraria dentro de um buraco negro. Ou seja, atravessa o R no R de S. Tá? Se eu tiver uma partícula com uma massa, com um E2, que é a constante que está associada à energia, né? Ou seja, uma energia por unidade de massa, aqui, ou seja, maior do que 1, mas não tão grande, menor do que esse máximo aqui, ela vai fazer isso aqui. Quando ela chega nesse ponto, é um ponto de retorno, certo? E ela volta. Então ela volta para onde? Para o infinito. Né? O zeta igual a 0 é infinito. Eu acho que isso vai acontecer na profissão, não. Vocês estão sentindo o ar fresquinho aí? Não. Vê se está ligado, vê no modo aí, passa para o frio. Eu já fui derretendo no frio. Tá? Então é culpa do Temer. Economia. Então,
Essa trajetória, o cara vem lá de infinito, se choca com a estrela ou entra no buraco negro. Essa trajetória, o cara vem do infinito, tem um ponto de máxima aproximação e retorna. Se eu tiver um E2 menor do que 1, ele tem essa dinâmica aqui. Ou seja, ele tem um raio máximo e um raio mínimo. Ele tem dois pontos de retorno. Então ele vai ficar indo, se aproximando e se afastando. Certo? Isso aqui são, bom, trajetórias que vão se chocar. Né? Essa aqui são hipérboles, ou seja, o cara vem lá do infinito, tem um ponto máximo de aproximação, depois volta para o infinito. E isso aqui são elipses. Você tem dois raios, um de maior aproximação e um de maior afastamento, afélio e periélio, afélio, né? Afélio de maior distância, periélio de maior aproximação. E ainda tem mais duas situações, que é quando esse cara está paradinho aqui, onde, né, a energia é exatamente o mínimo, ou então quando o E2 é exatamente o máximo. Quando ele está aqui ou aqui, o zeta não varia, ele está com R constante, é um movimento circular. Tá? Então, isso aqui é um movimento circular. Deixa eu botar números. Deixa eu botar 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui 1 de novo. Tá? Então, 1. Movimento circular. Aí pode ter, posso botar, esse aqui é o estável, esse aqui é o instável, obviamente, o gráfico fica óbvio. Não precisa nem botar, mas tem o instável e o estável. 2 são elipses. 3 hipérboles. E bom, 4 é o cara que se choca lá. E a gente não está muito interessado. Em geral, o movimento dos planetas, cometas, são elipses. Né? Vou chutar, se estiver errado, está errado, não chuto. Mas se eu não me engano, talvez tenha cometas que tenham movimentos hiperbólicos. Ou sejam elipses que se deformam em hipérboles, com perturbações e tal, e escapam do sistema também. Mas não tenho certeza, isso eu não tenho certeza. Mas em geral são elipses, né? Ou seja, quem faz parte do sistema solar e não vai embora são elipses. Né? Em particular, todos os planetas são elipses, umas com uma elipsidade maior ou menor, a da Terra é muito pequena, é quase um círculo, né? Ou seja, a Terra está quase aqui embaixo, a Terra é pequena, a perturbação aqui. Né? E a gente pode se perguntar, qual é o estável e qual é o instável? Né? Esse, que tem um zeta maior, que é associado ao zeta mais, é o instável. Né? O zeta menos é o estável. Tá? Só que como o zeta é 1 sobre R, quando eu falo em R, eu inverto. Então, a órbita circular estável, em termos de R, é o maior R. E a instável é o menor R. Certo? Tá? Um último comentário. É a menor órbita circular estável. Most stable orbit. Não, acho que então é ismo, eu acho. Lunar stable. Não é isco? Ah? Isco. Isco. É isso? É isso, obrigado. É isso que eu estava. É innermost stable circular orbit. Obrigado. Ah, era isso, mano. É isso. Então, a menor órbita estável circular que a gente pode ver, ou seja, circular está associado a esse aqui, né? Se é a menor estável, não estou preocupado com a instável, estou perguntando com a estável. Então eu vou ter que olhar para o R+. Né? Então, o R+, não, desculpa, é o R-, né? Pela minha coisa aqui, é o maior. Eu tenho que pegar esse sinal de mais. Então, esse mais e menos está associado ao zero, né? Então inverte. Então, vou botar assim, R isco vai ser o quê? Eu tenho 3 R de S, né, que é o raio Schwarz do Sol, 1, aí eu vou
No segundo que isso aí está. Tá vendo? Pega a nota que está errada e não está. Ah, não, é isso mesmo, tá certo. Eu esqueci desse mesmo. Então, eu teria mais 1 menos, se tiver tem um raiz aqui, menos 1. Né? Então, qual é o menor valor que eu posso botar aqui? É eu pegar o menor L, certo? É pegar o L raiz de 3. Né? Porque aí eu marco esse cara, eu estou com 1 sobre, né? Eu tenho esse menos 1 aqui. Então, quando eu pego, isso aqui acontece quando o L é igual a raiz de 3. No caso de Schwarz, né? Que é o caso que a gente está considerando. Então, esse cara morre. Então, eu fico 1 mais 1, 2. Né? Então, posso apagar isso tudo. Então, é 1,5 no raio de Schwarz. Tá? É a menor órbita estável que eu posso ter associada a um objeto astrofísico que tenha a método de Schwarz dado como solução, né? Associada a método de Schwarz. E aí, bom, cada planeta vai ter um L específico, vai ter a sua órbita associada e por aí vai. Tá? Bom, e vocês podem fazer a mesma pergunta para a órbita instável. A órbita instável é mais interior ainda. Né? Ela é mais. O R associado à órbita instável é menor do que o R associado à órbita estável. Estou achando que era 3. Tem algum problema aqui no meio de cursos. Ah, claro. Fiz a conta errada, né? Bom, o Thiago vai ter que editar. Porque como eu marquei isso aqui, não fica 2 aqui embaixo, fica só 1. Né? Então é 3 RDS. Ele está achando esquisito. Porque a órbita instável é 1 meio de RDS. Isso que eu... Certo? Ninguém corrigiu. Tá? Então, quando eu pego L igual a raiz de 3, esse cara mata. Então, embaixo aqui eu tenho 1 sobre, né? Fica 1. Então é 3 RDS, não é 1 meio. Né? Ok. Bom, então vamos estudar agora o movimento dos planetas e a fazer o seguinte. Eu vou fazer uma transformação e, em vez de olhar para a equação dzeta dmi, né, ou seja, em vez de olhar para a evolução temporal ou evolução desse parâmetro mi do meu cara, eu quero estudar qual é a forma da trajetória. Certo? Então, a forma é dado um zeta, é um R, bom, no caso aqui seria um R de θ e φ. Θ está fixo. Então eu quero saber quem é o R em termos de φ. Isso vai me dar a trajetória. Né? Então o que eu quero estudar agora é qual é a forma das trajetórias. E eu vou estar preocupado com essas elipses aqui, que é o movimento dos planetas. Tá? Então, isso é fácil de fazer. Eu posso simplesmente pegar e dividir por... eu só tenho que saber quem é o dr de lambda. Isso é trivial de vocês fazerem. Né? É só pegar esse cara aqui e dividir por d lambda dmi, né? E vocês vão encontrar essa equação aqui. Então, passam de mi para φ, eu vou ter o seguinte: d0 Pô, por favor, dá um calor de distração. Eu vou até abrir ali a porta também, porque...
um S, isso aqui é um L. Então, a gente tem que estudar essa trajetória, certo? Associada a essa trajetória, existe uma que a gente não está interessado, que é quando eu tenho um movimento circular. A gente vai olhar para as elipses, né? O movimento circular é quando dzeta dφ é constante, né? É quando eu mato esse cara aqui, né? E eu tenho, esse aqui, E2, L2, é um valor constante. Para me ver livre desse cara aqui e ficar com uma equação mais simples, vamos derivar essa equação que a gente encontra isso aqui, né? Dzeta dφ, vai ter um fator 2, né? Dzeta elevado ao segundo, né? dφ 2, ou seja, derivei esse cara, isso aqui vai embora, né? Aí eu vou ter aqui também um outro cara, vou botar um 2 em evidência também. Vai ser. Bom, menos zeta. Eu já vou abrir aquele potencial ali para ficar uma coisa. Isso, 2 menos zeta mais 3 ao quadrado. Tá? Só derivar aquele negócio ali, vocês vão ver que dá isso. Eu tenho um zeta3 aqui, vezes esse zeta2, por isso daqui 3 vezes, blá blá blá. Então, isso aqui é derivar, se eu derivar essa equação, eu encontro isso aqui. Como eu comentei, a gente não quer dzeta dφ igual a zero, que é o movimento circular, certo? Então, uma das soluções é o movimento circular, que é igualar isso aqui igual a zero, só que a gente vai supor que ele é diferente de zero, que é o caso das elipses que a gente está interessado. Então, o que a gente vai ter, isso aqui tem que ser igual a isso aqui, né? Então, a equação que a gente vai ter vai ser a seguinte. Eu achei que eu já estaria terminando. Então a gente tem que resolver essa equação, né? Bom, olha só, o zeta vale de 0 a 1, né? Em particular, o R é muito grande comparado com o R de S. A gente fez essas contas. O R de S do Sol é da ordem de 3 km, né? Enquanto que a trajetória dos planetas é muito maior que 3 km. Né? Então, o zeta em geral é muito pequeno. Esse zeta ao quadrado é um termo de correção, ele é muito pequenininho, se comparado com esse cara e se comparado com esse cara. Tá? Para vocês terem uma noção, a gente pode botar aqui, para simplificar, eu já vou botar lá os números, depois quem tiver alguma dúvida, eu posso dizer como é que eles aparecem com calma. Né? Então, vamos olhar para o caso do Mercúrio, né? Só para a gente não perder tempo. No caso do Mercúrio, vocês podem olhar as trajetórias, na verdade é uma elipse, então tem o eixo maior, o eixo menor, tem elipsidade, tem uma série de questões, né? Vocês podem olhar o período deles, vocês podem associar o momento angular a ele, que no fundo vai dar um Lzinho, dado como eu normalizei ali, que é uma coisa da ordem de 3062, tá? E o zeta é aproximadamente 5 vezes 10 a menos 8. Né? Então, isso aqui é 10 a menos 3, né? Então, isso, se vocês botarem esses valores aqui, vocês vão ver que esse termo aqui é um termo de correção frente aos outros cores. Tá? E mais, se vocês anularem isso aqui, o que sobra é justamente a equação que vem da gravitação newtoniana. Então, se vocês anularem isso aqui, vocês têm o movimento dos planetas a lá gravitação newtoniana e quem dá a correção relativística é esse cara aqui. Quem vai dar o período de Mercúrio é a correção vinda desse cara. Então, a gente pode fazer um tratamento perturbativo e dizer, olha, o meu zeta
é um zeta0 mais um zeta1, onde que o zeta0 satisfaz essa equação se é esse cara, e o zeta1 satisfaz uma equação onde aqui eu boto o zeta0. Teoria de perturbação convencional. Tá? Então, em ordem menor, eu tenho esse cara satisfazendo essa equação aqui. E em ordem maior, eu tenho isso aqui. 1 sobre 2, já foi com ali, 1 sobre 2, e zeta0 ao quadrado. Tá? É só pegar esse cara decomposto assim, você bota aqui, separa os termos de maior ordem, dá essa equação. Então, o termo constante está aqui para dar ordem zero, e a correção vai sofrer efeito, como isso aqui funciona, a ordem zero funciona como fonte para a ordem 1. Teoria de perturbação convencional. Certo? Tá? Então, agora ficou muito fácil, né? Isso aqui é uma equação de segunda ordem, trivial. Inclusive, isso aqui é oscilador harmônico com uma força constante. Né? A solução é trivial disso aqui. Né? Então, a solução, como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho a solução particular e uma solução homogênea. Né? Solução homogênea eu vou botar igual a zero. Isso aqui são senos e cossenos. Oscilador harmônico, trivial. A solução particular, eu posso escolher a que eu quiser, eu vou pegar um cara constante. É simplesmente 1 sobre 2L2. Tá? Então a solução disso aqui, eu posso reescrever assim. Eu só vou arrumar ela de forma que eu consiga interpretar direitinho as constantes. Então 1 menos epsilon, cosseno de φ menos φ0. Φ0 é constante, eu tenho que ter duas constantes, né? Isso aqui é de segunda ordem. Então eu tenho φ0 e o epsilon. Esse epsilon aqui é diferente do outro. Como é que eu vou botar então? Está faltando o dedo para mim, né? Mas isso aqui é a excentricidade do cara, né? da elipse. Tá? Então isso aqui é excentricidade da curva. Tá? Que é muito pequena para os planetas do sistema solar. E aí tudo bem, eu sei quem é o zeta0, eu boto aqui e encontro quem é o zeta1. Também é uma equação muito fácil. Um pouquinho mais complicada, mas nada do que qualquer programa de computação hoje em dia não faz. Estou falando de uma solução da matemática mesmo. Então a gente pode botar essa solução aqui, né? Então a gente tem isso aqui. Bom, então levando essa solução aqui, só para ganhar tempo, né? O que a gente vai ter é um zeta1. Vai ficar, a solução então é um zeta1, que é uma coisa assim. De novo, estou agrupando as constantes de maneira adequada. 8, 4, 1 menos. Aquele epsilon ali, que é a excentricidade, vou botar assim para ficar distinguido dos outros. Né? Φ menos φ0, que é a constante. Né? Esse cara aqui não é mais constante, então a força que está atuando sobre esse oscilador harmônico aqui depende de φ. É por isso que aparece esse cara aqui, esse φ extra aqui. Né? Não é só uma senos e cossenos, tem φ vezes função trigonométrica. Tá? E a solução geral, que é o que a gente está interessado, é só somar essas duas. Então, a gente tem um zeta, vai ser zeta0 mais zeta1, que eu posso escrever assim. 1 sobre 2, bom, vamos lugar, então vou fazer devagar. 1 sobre 3, 2, isso aqui é o zeta0, né? Menos φ0, menos o mesmo epsilon, um delta omega, eu vou chamar de delta omega, tá? Só... Esse delta omega, quem é delta omega?
é só para eu estou botando esse φ aqui com esse nome de automega. Vai ficar óbvio no segundo. Ele é 3 sobre 4 vezes 2 vezes o φ. Tá? Então isso aqui é só o zeta0, isso aqui é o zeta1, tá? Esse aqui é 1 mais é o zeta0, esse mais é o zeta1, então o zeta total é simetria, isso até a primeira ordem, né? E note o seguinte, essa quantidade, o L2, é 10 a menos 3. Então, esse delta omega é um cara muito pequeno, isso aqui é muito menor do que 1, certo? Então, cosseno de delta omega é aproximadamente 1 e o seno de delta omega é aproximadamente delta omega. A expansão de aí. Tá? Então, quem está aparecendo aqui? 1, eu tenho 1 aqui, eu posso multiplicar por 1. E quem está aparecendo aqui é justamente o seno de delta omega. Só que esse 1 é o cosseno, então eu tenho cosseno, cosseno, mais seno, seno. Eu posso juntar de novo tudo dentro do mesmo cara, né? Então, esse zeta, então, isso aqui é um parênteses, né? Então, o zeta, posso reescrever da seguinte forma. 1 sobre 2 vezes 2. Essas constantes aqui na frente só para fazer a gente escrever no quadro. Eu posso botar todo mundo, ser cosseno de AB, a gente está acostumado a abrir, né? Cosseno de AB é cosseno, cosseno, seno, seno. Mas eu estou fazendo o inverso. Φ menos delta omega mais 1 φ zero. Certo? Se vocês quiserem, é aproximadamente isso tudo. Eu estou fazendo só até a primeira ordem. Tá? Então, a minha trajetória, o meu zeta de φ é isso aqui. Tem constantes que não vão interessar para a análise do PRL. Cosseno de um cara que tem φ lá dentro. Tá? Então, quando é que Mercúrio, em particular, volta para a mesma distância do Sol? Ou seja, o PRL do Mercúrio, que é onde mora a aproximação, é quando o zeta é mínimo, certo? Então, quando é que esse cara volta para o valor mínimo? É quando esse argumento todo aqui anda de 2π, certo? Então, o próximo ponto, se ele está no PRL, o próximo PRL vai ser dado quando esse argumento aqui for 2π, certo? Então, isso aqui é uma constante, eu não estou interessado, então, então, o que a gente tem é 2π, tem que ser igual a φ menos delta de ômega, né? Esse delta de ômega nada mais é do que o próprio φ, né? Então, isso aqui eu posso botar 1 menos 3 sobre 4 φ, certo? E a gente pode inverter, jogar isso para o outro lado. Então, o que a gente tem é φ, seria aproximadamente 2π. Isso aqui, se eu passar dividindo, isso aqui é muito pequeno, né? Então, 1 sobre 1 menos uma coisa pequena é a mesma coisa que multiplicar por 1 mais alguém. Expansão em Taylor de novo. Tá? Então, isso aqui é aproximadamente 1 mais 3 sobre 4 certo? Isso aqui? Certo? O que eu fiz foi o seguinte, ó. Divide aqui, então eu teria 2π sobre esse cara. Só que eu estou segurando tudo até a primeira ordem, então eu posso expandir esse 1 sobre, né? Só para ninguém continua com essa cara assim. Então, se eu tiver uma coisa pequena, sei lá, botar um delta, isso aqui é aproximadamente, se delta for muito pequeno, isso aqui é aproximadamente 1 mais delta, né? Que é o que eu fiz aqui. E aí, se vocês botarem esse L aqui do Mercúrio, vocês vão encontrar que isso aqui é aproximadamente 0, bom, vou botar em radianos, depois vocês passam para menos 10 a menos 7 radianos, né? Então, a cada revolução, a posição angular do periélio se desloca dessa quantidade. É uma quantidade muito pequena. Mas se a gente olhar ao longo dos séculos, isso é acumulado, certo? Então, se a gente olhar ao longo dos séculos, a gente vai ver que há uma diferença, né?
Né? Então, se vocês pegam e fazem isso, o Mercúrio tem um... É porque você fez muitas aproximações no DP, né? Esse valor é teórico. Quão próximo ele é do valor, sei lá, Muito bom. Muito bom. você sabe quanto? Sei. A precisão? Bom, então, só a resposta é não sei a barra de erro, mas eu sei que bate muito bem. Tá? Porque no fundo essas aproximações que eu estou fazendo aqui é se a gravitação newtoniana é boa o suficiente no sistema solar. Porque isso aqui, como eu falei, esse termo de zeta-2 já é uma correção frente à gravitação newtoniana, já é uma correção relativista, e é uma coisa muito pequena. Então essa aproximação de sobrar tudo até a primeira ordem é muito boa. Agora, de cabeça, ordem de casas decimais, esse negócio eu não sei não. Então, se vocês pegarem então em um século, Mercúrio, ele dá 415 revoluções. Tá? Então, em 415 revoluções, vocês botam isso aqui, vocês vão ver que a variação do ângulo é 43,3 arcos segundo. Vocês podem passar de radiano para arco segundo, multiplicado pelas revoluções, vocês vão encontrar isso aqui, que é o valor conhecido bem antes da revolução, da relatividade geral. Tá? Então, isso aqui é uma façanha da relatividade geral, mas não é uma previsão, porque isso já era um problema conhecido. A relatividade geral conseguiu resolver um problema já conhecido. Tá? Bom, a outra coisa é o desvio da luz pelo Sol. Aí eu vou passar um pouquinho mais rápido, já que a gente já viu todas essas equações, vocês já estão familiarizados. O que acontece é o seguinte. Bom, a diferença fundamental é que a gente vai mudar. Deixa eu ver onde que eu faço para não... O que a gente vai mudar é esse potencial. Né? Esse potencial tinha um sigma, que era associado a partículas tipo tempo, e ela deixou de ser do tipo tempo. Né? Então, a única coisa que a gente tem que fazer, deixa eu apagar aqui, apagar aqui mesmo. Bom, o que a gente tem que modificar então é o potencial, né? Então, para jogar essas nulas, o potencial no fundo é só isso aqui, né? Aquele sigma vai embora, então eu fico só com um L2, zeta2, 1 menos zeta, tá? Esse cara aqui só tem um ponto de máximo e mínimo, né? Se vocês fizerem D1, D0 igual a 0, vocês vão encontrar simplesmente um zeta mais é igual a 2/3, ou seja, o R mais é 1,5 R de S, certo? É o inverso. Então, eu não tenho mais... bom, e se vocês calcularem a derivada segundo, isso aqui é um ponto... Tá? Vocês podem olhar a derivada segunda e ver que é um ponto estável. Muito bem. A gente pode olhar para o gráfico. O gráfico é mais... acho que uma representação gráfica às vezes ajuda a gente a ver. Né? Se eu olhar para o U, fazer aquele mesmo gráfico que eu tinha feito antes, bom,
O U agora é diferente, né? Quando eu faço zeta igual a zero, o U é zero, não é mais 1. Começa em zero. E quando eu faço zeta igual a 1, ele também se anula. Então, o cara que começa em zero e termina em 1. Tá? Ele vai ser uma curva, uma coisa assim. Né? Você vai subindo valores de L, vocês vão ter só uma coisa assim. Eu só tenho uma órbita instável, ou seja, a luz pode ter uma órbita circular com relação ao Sol, mas essa órbita é instável, então ela não pode. Quer dizer, é só uma... órbitas instáveis não se realizam na natureza. Né? Certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem de novo uma outra equação dessa forma aqui, né? A gente tem um outro potencial. O potencial, no fundo, está aqui, né? Isso aqui que é o potencial, é o U de L. Mas a gente estava no caso de geodésicas tipo tempo. Né? Então, eu vou olhar para essa mesma equação modificando para o caso de geodésicas nulas, que é simplesmente matar esse termo constante aqui. Então, bom, eu posso escrever aqui. Então, o que a gente teria era essa equação aqui. 2L quadrado. Seria que ele é 2 L2 menos zeta 2 menos zeta. É simplesmente subir com esse cara aqui. Tá? E se a gente passar, então eu vou tomar a derivada também, ignorar órbitas circulares, só olhar para as órbitas que não são circulares. Então, se eu derivar essa equação e ignorar o d zeta d φ, porque a gente não está interessado em órbitas circulares, né, eu vou sumir com esse termo constante e vou ter só uma equação que é bem similar a essa aqui. Vai ser mais simples ainda. Vai ser o seguinte. Vai ser... Esse cara sempre está lá. 3. E no fundo é só sumir com esse cara aqui. Então, o que eu vou modificar basicamente é o zeta zero, né? A gente também vai fazer teoria de perturbação, então. Perturbação. Aqui um zero, que é um zeta zero mais um zeta 1, né? Bom, o zeta zero vai satisfazer essa equação aqui. Só que, pô, mais fácil do que isso, só repetindo mel. Eu vou escrever as constantes da seguinte forma. Vou botar o zeta zero assim. Bom, isso aqui é só um seno cosseno, né? Bom, isso aqui no fundo seria uma coisa assim, um A cosseno de φ mais um φ zero. Né? O que eu vou fazer é escolher essas constantes adequadamente para simplificar a minha vida. Então, eu vou fazer só R de S sobre o raio do Sol, cosseno de φ. Tá? Então, eu escolhi nos seus coordenadas de tal forma que φ zero é zero. Né? Por que eu estou escolhendo essa constante aqui? Eu quero pegar o maior efeito possível, certo? Então, eu quero pegar quando a luz passar o mais perto possível do Sol. Então eu quero pegar o menor raio possível. Então eu quero pegar o maior zeta possível. Tá? O zeta, ele é R de S sobre R. Então, o menor R possível é o raio do Sol. Por isso que eu estou botando o raio do Sol aqui. Tá? Então eu quero maximizar o efeito do desvio da luz pelo Sol. Por isso que eu estou escolhendo as constantes dessa forma.
Ou seja, aquela constante está associada a condições iniciais da minha trajetória. Tá? Então, como é que é? E o que significa essa trajetória aqui? Né? O zeta, como eu falei, é 1 sobre R. Né? Então, essa trajetória, zeta zero, está associada ao quê? Eu posso multiplicar? Bom, vou ter... eu posso multiplicar o R do Sol para cá. Né? Então, zeta zero. Bom, vai ser R de S. Vou fazer assim. Só substituir o zeta zero, que é R de S sobre R. Então, vou ter R de S sobre R, vou multiplicar o R e vou multiplicar o R de zero para cá. Então, vai dar R0 igual a R cosseno de φ, certo? Onde isso aqui é uma constante. Né? O que é essa trajetória R cosseno de φ? Quando eu estou no plano, aliás, é o que a gente vai ter aqui, eu tenho y, xy, né? Tem um ponto qualquer aqui. Isso aqui não é um φ, certo? Então, R cosseno φ nada mais é do que um x. Então, essa solução aqui está me dando x igual a uma constante, é uma reta. Ou seja, em ordem zero, a luz não é curvada pelo Sol. Ela passa reta, ela segue uma linha reta. Então, se eu ignorar isso aqui, a solução da luz passando perto do Sol, ela não sentiu o efeito gravitacional do Sol, em ordem zero. Então, e o zeta1? Né? O zeta1 vai satisfazer essa equação aqui. Mais zeta1 é igual a 3 vezes zeta zero ao quadrado. Tá? Bom, vocês podem resolver isso. Também não é difícil. O zeta1 fica sendo simplesmente com as constantes adequadas. 2 ao quadrado. Eu queria ter um quadrado que está errado na minha nota. Depois eu confiro. Minhas notas estão sem esse quadrado aqui, mas tem que ser adimensional, então deve ter um quadrado. E aí, finalmente, quem é o movimento então da luz perto do Sol? É simplesmente eu somar esses dois, o zeta zero mais o zeta 1. Então vamos ver qual é o efeito que esse negócio tem. E aí eu conto uma anedota. Bom, então o zeta total, né, que é zeta 0 mais zeta 1, a gente pode juntar esse negócio da seguinte forma. R de S sobre raio do Sol, seno de alfa, eu vou explicar aqui alfa, mais R de S sobre 2 raio do Sol, 1 mais cosseno quadrado de alfa. Eu defini esse alfa só por conveniência. Esse alfa é definido como sendo π sobre 2 menos φ. Tá? Isso porque, inicialmente, aqui está o Sol, né? Está o Sol. Então, inicialmente, a partícula vem lá de longe. Né? Então, ela vem de um φ muito próximo de π sobre 2. Né? E depois ela vai para muito longe do Sol, a luz. Né? Então, o que a gente está estudando é um movimento que é mais ou menos uma coisa assim. Então, se o Sol estivesse aqui, e eu estou pegando... Bom, a luz vai ser curvada, né? Então ela vem daqui, faz assim e vem para cá. Certo? Então, inicialmente o ângulo dela, do φ, é um pouquinho maior do que π sobre 2. Né? Π sobre 2 está aqui, é um pouquinho maior do que π sobre 2. E o fim da trajetória é um ângulo um pouquinho menor do que menos π sobre 2. Tá? Por isso que a gente define esse alfa aqui, que é π sobre 2 menos φ. Tá? Então, como eu comentei, então, na aproximação,
daqui, o meu ângulo vai ser uma coisa um pouquinho depois de π sobre 2, então eu posso definir um delta, que é assim. Então eu vou definir um delta como sendo π sobre 2 menos φ, né? Que é justamente o alfa, né? Não, aproximadamente alfa. Né? Quer dizer, não, é igual ao alfa. Né? E no afastamento, eu vou definir um outro delta, que é dado pelo seguinte, delta é igual a menos π sobre 2 menos φ. Porque esse cara, o φ, é muito próximo do menos π sobre 2. Então, essa diferença aqui é o delta. Tá? Uma aproximação é definida de uma forma, no afastamento é outra, de tal maneira que o delta é sempre positivo. É porque eu quero fazer uma quantidade que seja positiva. Tá? Então, na aproximação, isso faz com que o alfa, na aproximação, seja aproximadamente delta, desculpa. É isso? Só para não errar. Isso, menos delta. Porque eu tenho menos φ aqui. E no afastamento, o alfa seria π, porque aqui tem o cara é menos π, né? O alfa, se eu usar essa definição aqui, eu vou ter que o alfa é π menos delta, ou mais. Onde delta é sempre positivo. Tá? E qual é o desvio da luz pelo Sol? Ela sofre um desvio aqui em cima e sofre um desvio aqui embaixo também. Então, o desvio total é 2 deltazinho. A gente só tem que descobrir quem é deltazinho. Isso vai me dar o quanto que a luz desvia quando passa próximo do Sol. Tá? Como é que eu descubro? Eu posso olhar para essa equação. Quando R tende a infinito, ou seja, quando eu estou lá para longe, esse cara aqui é 1 sobre R, então ele vai a zero. Tá? Então, lá no início, da onde a luz está vindo, esse cara é zero. Tá? O alfa, na aproximação, é aproximadamente menos delta, que é um número muito pequeno. Então, cosseno de número muito pequeno é 1. Tá? Então, na aproximação, isso aqui é zero, tanto na aproximação quanto no afastamento. Certo? Só que na aproximação, veja o seguinte, seno de alfa é simplesmente menos delta, certo? Porque é seno de menos delta. Então, isso aqui é menos delta. E esse cara aqui é aproximadamente 1, me dá 2, cancela com esse 2. Então, para isso aqui zerar, eu tenho que ter que o deltazinho é R de S sobre R do Sol. Entenderam o que eu falei? Ó. No limite do R indo para infinito, o zero vai a zero, certo? O alfa, se for aproximação, né? Do limite R para infinito, aproximação. Estou me aproximando do Sol. O alfa vai para menos delta, o que implica que o seno de alfa é aproximadamente menos delta, e o cosseno ao quadrado de alfa é aproximadamente 1. Se eu botar isso aqui, aqui eu vou ter 0 é igual, isso aqui é constante, vou embora, vai ser menos delta igual a isso aqui onde eu botei 1. 2 postos, isso aqui vai me dar que delta é simplesmente RS sobre R do Sol. Se isso aqui é o valor do deltazinho, então isso aqui é 2RS sobre R do Sol. Se vocês botarem números nesses negócios, vai dar aproximadamente 1,7545. Certo? Foi? Dois? Aonde? Está faltando os seus dois?
Não, é porque esse cara é 1, então fica 1 mais 1, 2. Aí cancela com esse Nada. Certo? Tá? Tudo bem. Então, agora só uma coisa para a gente pensar, que é o seguinte. Eu argumentei que se eu olhar em ordem zero, a luz não desvia do Sol, certo? Ela passa em linha reta. Então, eu não sei se vocês conhecem essa... É uma questão histórica, né? Um fato histórico. É o seguinte. O Einstein, depois que ele fez a relatividade restrita, ele se deu conta da incompatibilidade de gravitação newtoniana e a relatividade restrita. E desde 1906, talvez até desde 1905, eu não sei as datas certas, mas logo depois que ele publicou o artigo desde 1905, ele já começou a se preocupar em procurar uma gravitação relativista. Nessa discussão, ele se deu conta que a luz deveria ser defletida pelo Sol. Deveria ser um efeito relativístico, que a luz seria defletida pelo Sol. E aí, o problema é que o Thiago está gravando, vou falar as datas tudo errado, depois vocês confirmam lá. Mas eu acho que em 1908, que ele propõe que a luz deveria ser defletida pelo Sol, e ele diz uma quantidade que é metade desse valor aqui. Não tem esse fator 2, é só metade desse valor. Né? E ele, para chegar nessa conta aqui, ele usa a gravitação newtoniana. Ele pega a gravitação newtoniana e por isso que ele encontra um fator 2 de diferença. Aí teve uma expedição que foi tentar medir esse negócio. Então não foi em 1908, não. Foi em 1911. Porque eu acho que tem duas histórias que eu estou misturando. Tem uma que choveu e aí ninguém conseguiu medir nada. Essa foi a primeira expedição. Não, a primeira expedição que eu acho que veio para o Brasil, até Não, Minas. a segunda foi no Brasil. Não, a segunda também veio para o Brasil, para o Ceará, mas a primeira acho que veio para Minas. Eu vi essa história há pouco tempo. E ninguém mediu nada em 1908. Em 1911, o Einstein convence um amigo dele a ir tentar medir o eclipse de novo, em 1911. Só que estava dentro da União Soviética. E em 1911 o mundo estava em guerra. E os caras são capturados e não medem de novo o eclipse, que daria um efeito diferente, daria o dobro do que o Einstein previu. Né? E aí ele formula a relatividade geral, calcula esse valor, não foi assim que ele fez, mas ele calcula o valor e encontra que deveria ser 1,75, e depois em 1919 o Eddington, que foi para a Ilha de Príncipe, mas a mesma expedição, um pedaço foi para a África, um pedaço veio para o Brasil, lá em Sobral eles mediram e comprovaram esse valor aqui, de 1,75. O que eu acho que é assim, importante notar é que essa previsão do Einstein não é só a gravitação newtoniana. Porque, como eu comentei, só a gravitação newtoniana, a luz passa reto. Né? O que acontece é que ele usa a gravitação newtoniana e relatividade restrita. Ele compõe de uma maneira lá, através de princípio de equivalência, tudo mais, essas coisas, né? E encontra um desvio da luz pelo Sol. Tá? Mas não é puramente com gravitação newtoniana. Senão, daria desvio, certo? E aí depois vocês confiram as datas aí e a história. De cabeça não lembro nada. Mas é isso. Alguma questão? Alguém lembra da história? Me corrijam, por favor. Não? Bom, tudo bem. Então era isso, são os dois. Isso de fato, mas até bom que ele já puxa o gancho de buraco. Isso de fato é um teste observacional para a relatividade geral. O Einstein propôs isso. Não era uma coisa que nenhum astrônomo estava procurando ou evidenciou e não conseguia explicação para isso. Né? Ele propôs como um teste para a teoria dele. E a teoria saiu muito bem. Né? Em 1919 se comprova essa história toda. Né? Agora, tem uma discussão, se vocês forem lá no livro do Hawking Ellis, eles já citam, bota até o artigo lá e tudo mais. Já há muitos anos atrás, há
século XVII, século XVIII, já existia a ideia de uma estrela massiva o suficiente a ponto da velocidade de escape da estrela ser maior do que a velocidade da luz. Né? A noção, pelo menos o Newton tinha, estou falando todos os newtonianos, mas pelo menos a noção que o Newton tinha é que a luz era um corpúsculo, né? Ou seja, deveria ser descrita pela mecânica newtoniana, então deveria ter a velocidade da luz ser associada à velocidade desses corpúsculos, e como toda matéria, quando você tem uma estrela, ela tem uma velocidade limite de escape. Né? Se ela tiver uma velocidade maior do que a velocidade de escape, ela foge para o infinito, senão ela vai ter um ponto de retorno e volta. Uma coisa muito similar que ele estava falando aqui. Então o pessoal vislumbrou, pode ser que haja objetos que a massa é tão grande que a luz não escape de lá. E se ela não escape de lá, a gente não consegue ver. Né? Foi uma questão que foi colocada. Como eu já errei todas as datas associadas à outra história, eu não vou falar o nome de datas para acumular erro. Mas, então, isso é uma ideia muito rudimentar de buraco negro. Né? Ou seja, um objeto massivo o suficiente a ponto da luz não escapar de lá. Só que tem diferenças fundamentais porque a gente entende buraco negro hoje em dia para essa ideia de uma estrela massiva que não deixa a luz escapar. Em particular, nada proíbe que você acesse essa estrela e que você tire informação dessa estrela. Certo? E mesmo que a luz não tenha, a velocidade limite da luz seja menor que a velocidade de escape, você pode, a uma certa distância dessa estrela, botar uma base lá e a luz consegue chegar até essa base. Então você consegue acessar informação sobre a superfície dessa estrela. E a partir dessa nova base, você pode mandar a luz de novo. Certo? Ela vai sair com C de novo, então ela vai ter uma outra possibilidade e eventualmente escapar. Então você pode acessar a superfície dessa estrela. A noção de buraco negro que a gente tem hoje em dia é uma coisa mais elaborada, que está diretamente relacionada à relatividade geral. É uma solução que é altamente relativista. Nada similar existe na gravitação newtoniana. E que está associada, quer dizer, a solução mais clássica e mais simples é a métrica de Schwarzschild, o buraco negro de Schwarzschild, né? Que é o que a gente vai discutir um pouquinho no final, que a gente tem hoje e da próxima vez. Certo? Então, foi. Só uma perguntinha. Você chegou nesse resultado do raio instável de luz, que é 1,5 RS. Eu sempre imaginei no buraco negro que se você, dadas as condições iniciais de um raio luminoso saindo no raio de Schwarzschild, ele vai ficar circundando o raio de Schwarzschild. Está incorreto? Mais ou menos. O que acontece é o seguinte, se você tiver, a gente pode discutir isso um pouquinho melhor daqui a pouco, mas o que você tem é que o horizonte de eventos é uma superfície nula. Então, a superfície nula é por onde a luz caminha. Sim. Só que você não precisa que a luz saia tangencialmente a essa superfície para ela ficar presa. O horizonte de eventos é justamente a superfície que, se você sair ortogonal, você continua preso. A luz fica lá presa. Por uma pequena perturbação ela vai cair, mas eventualmente ela vai ficar presa. Então você poderia ter trajetórias presas na superfície do buraco negro, do horizonte de eventos. Então não seria 1,5 RS. Não, mas peraí, não, é muito diferente. As propriedades que eu tenho nessa região aqui, R igual a 1,5 RDS, não tem nada a ver com o horizonte de eventos. Isso aqui é uma região, sei lá, convencional. Não tem nada ali, entendeu? Se você botar, por exemplo, dessa região você consegue escapar, do horizonte de eventos você não consegue escapar. Tá? Em particular, deixa eu melhorar um pouquinho, acho que talvez seja a sua questão. Você não vai conseguir uma órbita circular que fique lá girando no horizonte de eventos. Você não vai conseguir isso. Porque a atração gravitacional vai fazer, se você sair tangencialmente, ela vai entrar. Ela vai ser atraída e vai entrar dentro do horizonte, porque aquilo é uma superfície de aprisionamento. O caso limite é se você sair ortogonal. Tá?
mas é instável. Mas não é uma superfície, você não consegue uma órbita circular no horizonte de eventos. Eu acho que eu não tinha deixado claro isso, né? Bom, então vamos voltar agora para Maxwell-Schwartz, mas agora vamos levar a sério aquele negócio, né? Primeiro, então vamos ver quais são as propriedades do buraco negro de Schwartz. Esquecido que eu queria falar uma outra coisa. Segura a curiosidade. Antes de falar de buraco negro de Schwartz, eu quero falar sobre... Bom, que tem tudo a ver, mas eu queria adiantar um pouquinho para vocês sobre essa noção de diagrama de Penrose, né? Compactificação. Né? Então, o que acontece? Né? Bom, para motivar... O que acontece no buraco negro, qual é a ideia básica de um buraco negro, que era o que a gente estava falando? É você ter uma superfície a partir da qual a luz não escapa. Né? Então, se você for um observador longínquo, você não vai conseguir enxergar nada que está ali dentro. Né? Nenhum tipo de fogo e mais. Como a estrutura causal é sempre através de cones de luz, né? Ou seja, localmente, eu estou na geometria riemanniana, localmente eu tenho relatividade restrita. Né? E quem me dá os sinais de máxima velocidade, ou seja, a borda, né, o envelope das minhas geodésicas, são geodésicas nulas. Né? Então, qualquer coisa massiva viaja dentro das geodésicas nulas. Então, se eu não conseguir fazer com que luz escape daquela região, nada mais vai escapar. É isso que eu quero dizer. A estrutura causal é determinada de tal forma que a luz é o que mais tem propensão de poder escapar de regiões de aprisionamento. Se ela não escapa, nada mais escapa. Então, a noção de buraco negro é essa. Eu tenho uma região lá, onde que eu sou um observador longínquo, eu não consigo ter informação nenhuma informação de lá chega até mim. Né? Mas como é que a gente formaliza essa ideia? Né? É uma coisa complicada. E a definição de horizonte de eventos, eu vou fazer a definição de horizonte de eventos para vocês, de uma maneira que eu acho que é tranquilo, e que usa, para a gente entender essa noção de nada escapa para o infinito, né? Esse diagrama conforme o diagrama de Penrose é muito útil, porque a gente consegue visualizar muito bem essas coisas. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o caso mais simples. Né? Então, vamos dar uma olhada. Diagramas de Penrose. Né? Bom, que no fundo é só uma maneira de você representar o seu espaço-tempo. Né? Não tem nada disso. Né? Então, vamos dar uma pausa e vamos olhar agora para o espaço plano. Espaço plano de Minkowski. Né? Então, eu vou usar a coordenada, o intervalo desse cara aqui. Né? É uma coisa assim. Vou usar coordenadas esféricas. Vai ser útil comigo. Isso aqui é o ângulo sólido. Né? Então, isso aqui é o espaço plano, em coordenadas esféricas, PR θ. Né? E eu tenho simetria esférica. Né? Então, tudo que é interessante vai acontecer entre T e R. Uma outra maneira de ver isso olha, a estrutura causal é dada por esse seguinte número. Né? As geodésicas nulas tem DS2 igual a zero. Tá? Vamos suprimir o θ e φ. Vamos olhar só para o RT. Então, isso aqui, se DS2 igual a zero, eu tenho isso aqui. Ó.
quadrado, né? É igual a 1 sobre C2. Não, é C2. Certo? Posso chegar aqui, mais ou menos C, ou seja, T mais R, tem que ser T, né? Mais R é igual a constante, ou então CT menos R é igual a constante. Em termos se eu suprimir o teto e feeder, se eu estiver olhando só para, se eu fizer um plot de T por R, né, as geodésicas nulas são dadas por essas duas curvas aqui. CT mais R igual a constante ou CT menos R igual a constante. Né? Ou seja, as luzes saem, é o quanto de luz convencional. Certo? Então, o R é uma variável que vai de 0 a infinito. Tá? Então, o que a gente quer fazer? Olha, a gente quer, isso aqui é uma variedade com uma determinada métrica. Né? Variedade M com uma determinada métrica. Olha, o que é o diagrama de Ferroroso? O diagrama de Ferroroso é o seguinte, olha, eu tenho essa minha situação física, eu vou definir uma nova variedade, tá? Que é associada com essa aqui por uma transformação conforme, né? Por isso que eu digo diagrama de conforme, de tal forma que eu trago essa região assintótica para um regime finito. Tá? Quais são as funções que a gente conhece que faz isso? Funções trigonométricas são muito úteis. Né? Por exemplo, se vocês pegarem a tangente é uma coisa que faz isso, mapeia infinitos em coisas finitas. Né? Então, eu vou definir duas novas variáveis que vão trocar, eu vou trocar T e R por P e Q, usando funções trigonométricas, de tal forma a trazer esse R infinito para uma coisa finita, em termos de P e Q, que no fundo vai ser π sobre 2, menos π sobre 2 e por aí vai. Tá? Só que mais uma coisa, eu não quero perder de vista essa estrutura causal. Certo? A estrutura causal do espaço plano são retas a 45 graus, se eu pensar em CT e R. Né? Isso aqui é duas retas a 45 graus. Né? Então, eu quero que essa estrutura causal seja mantida também nessa nova variedade. Então, eu também quero que as curvas geodésicas nulas sejam retas a 45 graus, para eu poder visualizar bem o que está acontecendo. Tá? Então, uma métrica que é conformalmente a outra, então, por uma transformação conforme, a gente define, né, eu defino um G tilde, que é uma função que depende de ponto qualquer, né? Vou botar um quadrado para não trocar de sinal, para não trocar os autovalores da métrica, né? Vezes a métrica anterior. Tá? Essa métrica aqui do espaço plano. De tal forma, o S2 tilde é o quê? É G tilde mini, X mi, que no fundo é simplesmente ômega 2 G mini, X mi, que é ômega 2 DS2. Certo? Então, quando eu faço uma transformação conforme, o que é curva geodésica numa métrica é curva geodésica na outra. Tá? Geodésicas que não são nulas, essa propriedade não é satisfeita. Mais curvas nulas, o que é geodésica aqui é geodésica aqui também. Isso é muito bom para a gente. Tá? Então, se S2 igual a 0, S tilde 2 também é 0, por uma transformação conforme. Tá? Então, tudo bem. Então, eu vou definir a minha transformação de coordenadas, que é o seguinte. Olha, então, vamos fazer assim. Então, isso aqui é transformação conforme. Tá? Agora, eu vou fazer uma transformação de coordenadas. Tá? Então, eu venho para cá e vou passar de T e R para um T e Q. E essa coisa tem que estar bem definida e voltar. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou definir. Então, eu quero guardar essa estrutura aqui. Então, eu vou ter CT mais R é igual. Bom, vou botar um parâmetro lambda aqui só para ter unidades corretas. Tangente P mais Q sobre 2.
CQ menos R